Põe. E aí, chuchuzinhos do Papo de Gel, tranquilo? Como é que estamos? Satisfação em vê-los aí para aula astronômica, eu diria, sobre movimento de rotação da Terra. Lembrando, o nosso planetinha, esse aqui, ele realiza uma série de movimentos. Porém, dois deles têm um ciclo mais curto que a gente consegue perceber, né, no nosso dia a dia, bem dizer, digamos assim, que é o movimento de translação, movimento da Terra em torno do Sol, e o movimento de rotação, que é a temática dessa aula. E quando a gente fala do movimento de rotação, lembra, é o movimento da Terra em torno do seu eixo imaginário, tá? Então, olha só, digamos assim, ó, tá aqui uma ponta do eixo, opa, uma porca miséria, volta safado, mas que isso? Que revoltado que tu tá, vou de novo, uma ponta do eixo, outra ponta do eixo, e a Terra está fazendo esse movimento de giro, né? Então é basicamente isso aqui, ó. Sacou? Só que tu tem que te ligar no seguinte, quando a gente está pensando o movimento de rotação, ele tem um sentido específico, né? A gente vai imaginar aqui, ó, norte, a direção sul, e ele faz um movimento de oeste para leste. Então coloquei aqui, ó, sentido do movimento de rotação, de oeste para leste. Pô, isso aqui é o básico. Chuchu, isso aqui é o fundamental. Tu não pode esquecer nunca jamais. Movimento de rotação, movimento da Terra em torno do seu eixo imaginário, né? Ele se dá de oeste para leste. A gente vai ver que isso tem uma importância muito grande depois. E tem uma duração exata, precisa de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Esse é o que a gente vai chamar de dia sideral, ou seja, para a Terra dar uma volta completa em torno dela mesma, girar os seus 360 graus, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que a gente vai fazer o que? A gente acaba arredondando para as 24 horas, né? Que é o que a gente vai chamar de dia civil. Né? Porque aquele tempo faltante ali das 24 horas, né? Aqueles quase 4 minutinhos ali, a gente, né, vai dando um chá blá blá, a gente vai dar um jeitinho ali e arredondamos para 24 horas. Então, guarda a informação. A Terra leva 24 horas para dar um giro completo em torno do seu eixo. Lá na aula que nós temos sobre fusos horários, sim, tem duas, eu disse duas aulas, tá? Sobre fusos horários aqui no Papo Gel. Essa lógica de, pô, a Terra leva 360 graus para leva 24 horas. Os passarinhos aqui me distraíram, desculpa. Leva 24 horas para girar 360 graus. É o básico para tu entender a lógica do fuso horário, certo? Mas então, a gente tem o dia civil, né, que é o arredondado, que a gente usa ali de boas. E aí, essas características aqui que a gente está vendo, elas são o essencial, tá? Tem um ponto que eu acho bem legal de visualizar, de tentar imaginar, que é o seguinte. Se tu fosse, tá, um astronauta, eu vou te colocar aqui, ó, tu tá perdido no espaço, tu é um astronauta comunista, porque tua roupa de astronauta é vermelha, que o astronauta mais feio da história. Enfim, né? Tá aqui ele, fazer aqui o visor, né? Os botões aí da tua roupa, um cabo, né? E tu tá perdendo a nave explodiu, tipo filme de espaço, tá orbitando ali, tá perdido no espaço. Se tu olha, né? Tu tá perdido ao norte da Terra, tu olhar para cá, tu vai ver a Terra rotando em qual sentido? Sentido horário ou anti-horário? Pô, se tu só usa relógio digital, tu tá lascado, tem que saber o que é, né? Se a gente estiver observando a Terra de um ponto ao norte da nossa órbita, eu vou colocar aqui no meio, ó, polo norte, a gente vai estar vendo a Terra rotando no sentido horário ou anti-horário. Olha aqui, imagina, faz essa abstração, como se tu estivesse aqui no norte, né, da órbita do planeta, no espaço, olhando para ele. Tá vendo o polo norte no meio, tá? O que tu tá vendo? Sentido, olha aqui, anti-horário. Não é? Tu tá olhando daqui do norte, tu vai olhar, pô, sentido anti-horário, de oeste para leste. Agora, se tu tiver num ponto da órbita
ao sul e tu olhar, fazer a mesma coisa, perdido, né? Tu tá migrando, né? Tá à deriva no espaço. Tu vai fazer o quê? Tu vai olhar a Terra, colocar o polo sul aqui na meiuca, e tu tá fazendo o quê? Tu tá vendo a Terra rotando no sentido horário. No sentido horário. Sacou? Então, é só uma percepção que tu lembrar. Pô, tá, mas e o que que tá certo? Não tem o que tá certo. Tu tá perdido no espaço. O que é certo é que tu não vai durar muito se ninguém te resgatar. Mas se não, tu vai ver no sentido anti-horário, né? Se tu estiver ao norte do planeta, ou no sentido horário se tu estiver ao sul do planeta. Ah, só para dar uma viajada. Conseguiu abstrair? Conseguiu fazer essa transposição de ti aí assistindo essa aula no conforto da tua residência por um espaço sideral e olhar a Terra? É como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui ela. Ó, tá? Aqui é o nosso planetinha, norte e sul. Vou fazer o giro de oeste para leste. Se eu te colocar aqui, ó, é mais ou menos, tá vendo, ó? Sentido. Nossa senhora. Anti-horário. Tá? É mais ou menos isso, mas meu globo tá meio se destruindo, então eu tenho que cuidar. Não posso mexer muito nele. Bom, outra coisa importante. Tão relevante quanto saber o básico do movimento de rotação é tu estar de olho nas consequências do movimento de rotação. São várias. E talvez a mais, digamos assim, a mais óbvia é a sucessão de dias e noites, que talvez é uma coisa que tu já tenha reparado que acontece no dia a dia. Se tu é perspicaz, se tu é um atento, tu já percebeu que de vez em quando tá de dia e depois fica de noite, depois de dia, depois de noite, depois de dia e noite, dia. Já reparou isso? Loucura, né? Não tinha percebido. Ô, Chuchu, como assim? E o que tu faz o dia inteiro? Fica na tela do celular, ó, abestado? Olha aqui, ó. Sucessão de dias e noites é a principal consequência. Por quê? A gente vai ter, e aí tu vou fazer um desenho aqui, ó, o Sol, né, de um lado, Sol, ele vai estar iluminando o planeta Terra, tá? E aí eu tenho um lado da Terra recebendo essa radiação, o lado oposto, né, onde é noite, certo? Só que a Terra não está parada. Então, digamos assim, vocês aí, olhando essa aula, é o Sol. Então, o teu olhar é o Sol. A Terra está aqui. Tem um lado que está recebendo essa radiação, o teu olhar, e tem um outro lado aqui atrás, que é o lado oposto, onde está a noite. Só que a Terra não está parada. Então, ao mesmo tempo que ela está transladando, que ela está dando a volta ao redor do Sol, ela está fazendo esse movimento aqui, ó, de rotação. Então, eu tenho em 24 horas ela dando um giro. Então, em 24 horas eu vou ter, por exemplo, o continente americano recebendo radiação, e logo depois, né, depois de algumas horas, já vai estar do lado oposto, noite. Então, essa sucessão de dias e noites é uma consequência direta desse movimento de rotação. E é a vida. Se tu não percebeu isso, rapaz, tu tá precisando tomar um gardenal aí para se ligar, né? Tá? Então, lado oposto do Sol, noite, e o lado está voltado para o Sol, dia. E como a Terra está girando, beleza. Se não tivesse rotação, ia ser um hemisfério, um lado ia estar sempre com dia, o outro lado sempre com noite, né? Então essas abstrações pode dar uma viajada aí. E aí que está um ponto bem relevante. A gente tá, olha o GIF, Chuchu, olha o GIF. Tá vendo o GIF? Bonitinho, lindo, né? Olha ali, que teteia, show de bola. Só que a Terra, tu tá vendo o quê? Em 24 horas, a Terra tá ali fazendo um movimento, né, mínimo da translação, mas está dando uma volta completa ao redor dela mesma, seu eixo, beleza. Aí o que acontece? Quando a gente pensa, né, a gente usa o nosso referencial de observação, a gente está no planeta Terra, e a gente está aqui, ó, deixa eu pegar aqui, quando apareceu o Brasil, a gente está aqui em algum lugar do Brasil, passou já, mas enfim, quando a gente está no planeta Terra, a gente está o nosso ponto de referência é o planeta, e a gente vai ter a impressão de que é o Sol que está se movimentando. Então, por isso que a gente vai falar do movimento aparente do Sol. E esse movimento aparente, imagina, tu está no Brasil, tu está parado. Se tu ficar parado no mesmo lugar, olhando para o céu, tu vai ver o quê? Olha, tipo, tá? Tu tá parado no Brasil, ali em algum lugar, olhando para o céu. Tu vai ver, ó o Sol lá, ó o Sol, nasceu, meio-dia, se pôs. Ele está olhando.
noite, dia. Tu tá usando a Terra como referencial. Então tu vai ter um movimento aparente do Sol. Sacou? E aí, Chuchu, é aquela máxima, né, que a gente vai ter. O Sol, ele sempre vai nascer a leste, mas no que a gente está pensando como movimento aparente do Sol. Então imagina o seguinte, tu tá, sei lá, tu vai estar em algum lugar aqui, ó, vou te colocar aqui, certo? Imagina que a Terra tá parada, ela não tá rotando. Aí o que acontece? Olha para cá, tá? Aí eu vou colocar os pontos cardeais, ó, norte, sul, leste, oeste, certo? O Sol, ele vai estar aqui, ó. Então, quando tá amanhecendo, tu tá vendo, olhando para cá e tá vendo o Sol aparecer, movimento aparente. Então, aparentemente, ele nasce a leste. Não é exatamente a leste, né? Depende da tua latitude, vai ser meio a noroeste, nordeste, leste, enfim, mas isso é papo para outra aula. A grosso modo a gente fala que é leste, mas tem os detalhes aí. E aí ele vai nascer a leste, né? O Sol já nasceu lá na fazendinha. Ele faz esse movimento aqui, né? Meio-dia, ele vai estar no ponto mais alto. E aí, cuidado, tá? Quando a gente está pensando no ponto mais alto, a gente vai chamar esse momento aqui de Sol no zênite, certo? O Sol no zênite. O zênite, basicamente, é o ponto mais elevado em que o Sol se encontra no seu movimento aparente, tá? E depois, o que ele vai fazer? Depois ele vai do ponto mais alto, do zênite, ele vai por outro lado e vai se pôr a oeste, tá? Aí tem um detalhe importante que é o seguinte, quando a gente está pensando, vou voltar aqui, o Sol nesse ponto mais alto pode ser chamado também Sol a pino. Só que tem um detalhe, Sol a pino é quando ele está formando um ângulo de 90 graus com a superfície, certo? 90 graus com a superfície. Então eu tenho aqui, ó, 90 graus. Aí eu vou dizer que o Sol está a pino. Agora, tem latitudes em que o Sol nunca vai estar a pino. Então, por exemplo, quem está no Rio Grande do Sul nunca vai ter o Sol a pino. O Sol nunca vai estar a 90 graus. Ele sempre vai estar com certo, apesar de estar no zênite, que é o ponto mais alto, ao meio-dia, né? Ele não está a pino. Por quê? Por causa da latitude. Mas enfim, essa temática a gente vai discutir na aula sobre translação. Aí eu vou explicar para vocês, tá? Mas olha só, beleza. É nesse movimento. E aí eu quero que tu entenda o seguinte. A lógica, vamos imaginar tu aqui, ó. Vocês são um sol. De novo, faz carinha de sol. Faz carinha de sol, Chuchu. Ai, que carinha de sol mais bonitinho. Imagina tem o lobisomem, tá? Eu não sei o nome dele, mas enfim, peguei do meu filho, brinquedo emprestado. Imagina que ele tá aqui, tá? Sobre o Brasil. Terra tá rotando de oeste para leste, certo? E aí o que acontece? Olha só, tu é o sol. O lobisomem, ele vai se transformar em pessoa de novo. Aqui, ó, ele tá olhando para leste. O sol nasceu, meio-dia, né? Tá, o sol tá batendo na cabeça dele e o sol vai se pôr, aqui, ó, para cá. Ele vai olhar para trás e vai ver o sol se pondo, eita, lelê, a oeste. Entendeu? Então, essa é uma dinâmica importante que a gente tem. Por isso, o movimento aparente do Sol. A gente está usando a Terra como referencial. Tá? Ó, Sol se pôs a oeste. Outra consequência que a gente vai ter do movimento de rotação é o formato da Terra. Ela dá uma deformadinha de leve, tá? Que é o achatamento polar e o abaulamento equatorial. Ou seja, um ponto importante que tem que ter na cabeça é o seguinte: até o movimento de rotação ele tem velocidades diferentes conforme a latitude. Então, por exemplo, olha só, a velocidade de rotação não é constante, ela varia conforme a latitude. Para quem não lembra, a latitude é a distância de um ponto em relação à linha do Equador. A gente falou disso já aqui em uma aula no Papo de Gel sobre coordenadas geográficas, tá? A latitude é a distância em relação ao ponto do Equador. O que vai acontecer? Quando eu estou na linha do Equador, eu tenho uma velocidade de rotação de mais ou menos 27 km por minuto, ou 1.666 km por hora, tá? No centro. Por quê? Porque, Chuchu, olha só, concorda comigo? Alguém que está na linha do Equador, para dar toda essa volta, tem que percorrer uma distância muito maior para completar esses 360 graus, certo? Agora, o cara que está no Polo Norte ou no Polo Sul, o que ele vai fazer? Ele está aqui, ó. Ele nem está saindo do lugar, a Terra está girando
ele deu a volta de 360 graus, ele está exatamente no polo. Então o que acontece? Ele não tem deslocamento, ele está no mesmo lugar e só faz assim, ó. Acabou. Então a velocidade dele é zero. Repara, conforme aumenta a latitude, maior latitude, a gente vai ter o quê? Uma redução da velocidade, tá? Até chegar a zero nas regiões polares, no Polo Norte e no Polo Sul. Por quê? Porque ele não está se deslocando, ele está ligado com velocidade, né? É a distância em relação ao tempo. Nos polos, ele não se desloca. O deslocamento é zero, ele está ali parado. Girou, acabou. Eu fazer isso, eu não vou fazer porque minha cadeira pode quebrar. Então eu não vou fazer. Mas é isso. E isso acaba levando a essa consequência. É isso que gera esse achatamento polar e abaulamento. Essa diferença de velocidade da rotação gera um achatamento polar ou um abaulamento equatorial. Ou seja, o que acontece? A distância sobre o Equador, vou pegar uma outra caneta aqui, vamos pegar um laranja, tá? Sobre o Equador, em direção ao centro do planeta, e aí tu imagina, né, lá o núcleo do planeta, essa distância da linha do Equador até o núcleo, ela vai ser levemente maior que a distância dos polos em relação ao núcleo, sacou? Ou seja, ela faz isso aqui, ó. Ela é abaulada no Equador, ou seja, a força centrípeta, né, da rotação da velocidade maior na região equatorial alarga essa região equatorial, ela estufa, ela vai alargar, não muito, mas alarga, enquanto que nos polos a velocidade é zero, ela faz o quê? Claro, aqui eu estou exagerando. Esse achatamento, eu exagerei muito. Para tu ter uma ideia, Chuchu, só para tu ter uma referência, como essa diferença ela é mínima, tu pode considerar a Terra como quase como uma esfera perfeita, mas ela não é, tá? Ela tem uma certa diferença. Mas olha só, o diâmetro que a gente tem equatorial, tá? Toda a volta que a gente tem, dá 40.075 km, certo? 40.075 quilômetros. Se eu for pegar esse aqui, ó, esse diâmetro, passando pelos polos, ele vai ser levemente menor, 40.003 quilômetros. E aí tu vai ver que a diferença aqui, Chuchu, né, em termos planetários, em termos, pensando no tamanho do planeta Terra e tal, essa diferença ela é quase nada, ela é praticamente nada. Então, pô, tem uma galera que vai dizer assim, a Terra é uma esfera perfeita. Cara, perfeita ela não é, né? Ela tem uma diferença, ela é um pouco mais achatada nos polos, um pouco mais abaulada na região equatorial. Por isso que a gente pode chamar ela de um elipsoide de elipse, elipsoide de rotação, tá? Elipsoide de rotação. Dá para considerar esse aqui como o formato real do planeta. Ó, tem a questão do geoide, né, que tem uma forma própria e tal. Ou a gente pode dizer, não, por causa do movimento de rotação, ela é um elipsoide de rotação. Perfeito, perfeito. Um pouco mais achatada nos polos. Então, essa distância entre os polos norte e sul e o núcleo, o centro do planeta, é um levemente menor do que a distância entre uma região equatorial e o centro do planeta. Mas de leve, certo? Mas é uma diferença. Tá aí. Estamos aqui para ser preciso. E outra consequência, e talvez uma das mais pauleiras que tem, é a força de Coriolis, ou força de Coriolis, nome dado em razão do seu descobridor Gaspar Coriolis, que é a tendência de qualquer corpo em movimento sobre a superfície terrestre tende a mudar o seu curso devido à direção rotacional e da velocidade da Terra. Tá? Então olha só, Chuchu, acompanha comigo esse vídeo aqui, ó. A gente vai analisar ele calmamente, tá? Peraí, volta calmamente, mas não tão calmo assim. Ó, os caras estão ali num gira-gira, tá? E o cara de branco vai lançar a bola reto. Reparou? Ele lançou a bola reto, pra frente reto. Voltar aqui, ó, olha ali. Ele lançou a bola reto, ó. Fuf. Só que, como tá girando, o cara de verde não vai conseguir pegar essa bola. Tá? Ó, quer ver? Ó o close. Ó, ele vai jogar retinho e a bola foi pro lado, tanto que ele olha pro lado. Olhando de cima, qual é que é a lógica? Tá? Ó, a pessoa de preto ali, ela vai jogar e a bola ela vai tomar um caminho diferente, certo? Por quê? Porque tu tem eles girando. E aí tu pode pensar isso na lógica do movimento de rotação. Ok? Então tem a questão vetorial e tal, aí aquele papo de física, xarope pra caramba, não diz respeito
a minha matéria, então não vou me meter. Mas qual é que é o grande lance? Que o cara joga a bola, como ele está girando, eu jogo a bola reto aqui para ti, a gente está girando e essa bola vai fazer uma curva, né? Aqui tá, né, o caminho, na imagem aqui, ó, no vídeo tá o caminho que ela tomou. Se a gente for fazer o caminho que ela tomou a partir do local onde ela foi lançada, o que a gente vai ver? Olha só, a gente vai ver isso aqui, ó. Eu represento ela, olha ali, ó, com uma curva. Sacou? Percebeu? Do lugar que ela foi lançada para onde ela vai cair, é como se fosse uma curva. De boas? Olha lá, ó. Pã. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para terminar o vídeo. É isso aí, ó. Foi, ó. Eles vão jogar um no outro e ninguém vai pegar a bola. Usa bobado. Certo? Isso que é aula de física. Os físicos são assim, ó. Tá? Qual é que é o grande lance? Essa é a força de Coriolis. E a gente consegue perceber isso, né? E o Coriolis, ele vai mostrar que isso acontece no planeta. E passa a ter uma atuação onde? Sobre correntes marítimas e grandes porções do ar atmosférico que se movem, os ventos. Então a gente tem um desvio dessas correntes marítimas e dos ventos por conta do efeito de Coriolis. E aí, o que a gente está vendo? Olha só, a linha preta aqui desse GIF é como se a ideia de jogar, se a Terra tivesse parado, jogou, sei lá, uma bola do Polo Norte em direção à linha do Equador, ela vai vir reto. Mas a Terra não está parada. Se tivesse parada, seria essa linha reta aqui. Beleza. Mas a gente está que nem ali no vídeo do físico doido, girando. Então o que acontece? Olha só, a linha vermelha é aquela linha pontilhada que mostrou a bola saindo da pessoa vestida de preto ali e tendo um caminho, né, vetorial ali, e faz aquele movimento meio que dá a impressão de ser circular, certo? Então essa linha vermelha aqui, ó, quando a gente está observando, né, o movimento realizado pela bola de uma imagem parada, a gente vai conseguir entender que ele faz um movimento meio que circular, tá? Mas a gente está analisando parado. Se tu vai ver o vídeo, tu vai ver que ele faz aquele movimento ali, né? Ela vai reto, só que eles estão girando, dá a impressão de ser circular, ok? É isso que vai acontecer com os ventos e com as correntes marítimas. Então, quando eu estou pensando correntes marítimas ou massas de ar que saem do Polo Norte ou do Polo Sul em direção à região equatorial, elas não vão em linha reta. Por quê? Porque a Terra está no movimento de rotação e elas sofrem uma deflexão, e eu vou pegar o vermelho para combinar o hemisfério norte com o hemisfério sul, elas vão sofrer uma deflexão para oeste, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Ó, esse vermelho que eu fiz aqui, essa linha aqui, ó, essa linha vermelha. Repara como, como se estivesse indo em direção ao oeste, tá? A Terra vai para leste e aí essa curva, essa deflexão, esse refriamento vai se dar em direção ao oeste. Fizesse isso aqui, ó, ok? Imagina, por exemplo, sei lá, tá um carro parado, o carro acelera, tu, né? Dá aquela coisinha para trás. Então, a Terra girando, né, rotando para leste, vai ter um para oeste. E quem é que faz esse para oeste? Correntes marítimas e os ventos. Certinho? Tá, beleza. Tipo, recursos muito elaborados. Tá? Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, ó, corrente marítima, vamos pegar ela aqui, ela saindo do Polo Norte, né? Tá aqui. A Terra vai girar para oeste. Então ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Se a Terra estivesse parada, ela ia fazer isso aqui, ó. Tá? Beleza, mas a Terra está rotando. No que ela está rotando, olha ali, ó. Sacou? Ela faz uma curva para o oeste. De novo, vamos sair aqui, vamos pegar o Pacífico Sul, fica melhor. Daquele, ó. Faz aqui, ó. Tá? Vai dar uma bugada na cabeça de vocês. Parei e pensei, refleti. Não, vamos facilitar. Vamos pegar o Pacífico Norte. Olha aqui, ó. Sai aqui retinho se a Terra tivesse parada, mas ela está rotando de oeste para leste. Essa corrente marítima fria que vai sair do Polo Norte vai bater aonde? Vai bater aqui, ó. Vai fazer um movimento vindo em direção às Filipinas, vindo em direção à Indonésia e por aí vai. Show? Esse é o efeito de Coriolis. Por que isso é importante, Chuchu? Olha, o grande lance é a influência que ele vai ter nisso que a gente estava falando das correntes marítimas e de vento.
Tá entendendo? E aí, qual é o ponto? As correntes marítimas, elas vão ser geradas, né, por uma diferença de temperatura das águas oceânicas, de salinidade, de densidade, enfim, isso aí é temática de outra aula. Mas a tendência é a seguinte, repara comigo. As correntes marítimas, quando saem frias dos polos, elas vão em direção ao Equador. Olha aqui, ó. Tá? Sofrem aquela deflexão para oeste. Sofrem aquela deflexão para oeste. Sofrem a deflexão para oeste. Quando elas vêm do Polo Norte, sofrem a deflexão para oeste. Sofrem a deflexão para oeste. O oeste está aqui, Rosa dos Ventos. Beleza? Elas vêm frias das regiões polares, chegam nas regiões equatoriais, aquecem e seguem o fluxo, seguem o movimento. Segue o movimento de giro. Tá aqui, ó, movimento de giro. Ó, movimento de giro. Certinho? Então, o que está acontecendo aqui no Índico também, ó, movimento de giro. O que a gente está percebendo? Que no hemisfério norte, esse giro das correntes marítimas e o giro das grandes massas de ar, das correntes de vento, vai se dar no sentido horário. No hemisfério sul, vai se dar no sentido anti-horário. Não confunde com o que a gente falou antes, lá do observador, no espaço, olhando o movimento de rotação. Não, aqui é outra coisa. Aqui é a circulação das correntes marítimas e correntes de vento. Então, a gente tem, no hemisfério norte, o giro, olha só, do ponteiro do relógio, tic-tac, 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 sentido horário. No hemisfério sul, no sentido anti-horário. Então, tu vai pegar algumas correntes marítimas que são importantes, por exemplo, corrente marítima do Golfo, que é essa aqui, uma corrente marítima quente, ela vai fazer esse giro, ela aquece próximo ao Equador. Corrente das Canárias vem fria, ela aquece junto ao Equador e retorna em direção, por exemplo, à parte mais setentrional da Europa. Vai pegar o Reino Unido ali, Irlanda e por aí vai. Saca? Aí, nisso, a gente vai entender, por exemplo, e tem uma influência direta disso aqui na climatologia. A parte oeste dos continentes, se tu olhar no mapa, é banhado por correntes marítimas frias. Então eu tenho aqui, ó, oeste da América do Sul, corrente de Humboldt, ou do Peru, frio, né? Essa parte aqui, sudoeste da África, corrente de Benguela, fria. Aqui, ó, corrente antártica, ou australiana, né? Sul australiana, tá aqui, fria. Olha aqui, ó, corrente das Canárias, na parte noroeste da África. Olha aqui, sudoeste dos Estados Unidos, corrente da Califórnia, frias. A parte leste dos continentes tende a ser banhada por correntes marítimas quentes. A do Golfo, a do Brasil, das Guianas, tá? De Madagascar, da australiana, né? O norte australiana, sacou? Aqui, ó, norte equatorial, tá entendendo? E isso gera uma influência na questão climática de cada local. Porque locais banhados por correntes marítimas frias tendem a gerar desertos costeiros. O deserto do Atacama, a região da Califórnia, que é mais seca, que é quase um deserto, o deserto do Kalahari, né? O deserto aqui de Gibson, na Austrália, certo? Essa região aqui, ó, parte do Saara, né? Ocidental, que vai ser ali banhado pelo mar, é um deserto costeiro, tem o deserto, o Saara tem a parte do deserto continental, né? Por uma outra lógica de formação, de ascensão dos movimento de descida dos contralísios. E aqui eu tenho o Saara Ocidental, que é formado, que é um deserto costeiro, tá? Então essa lógica. E da mesma forma, Chuchu, a parte leste dos continentes, que é banhada por correntes marítimas quentes, vai ter formação florestal. Então olha só, aqui, ó, Mata Atlântica, né? Parte leste da América do Sul. A gente tem aqui toda uma vegetação tropical também. Madagascar, vai pegar a ilha de Madagascar. Já se lembra Madagascar? Lembra do filme Madagascar? Madagascar 1? Lembra? Os animais lá do zoológico entrando para encontrar lá o Rei Julian, os lêmures, eu não me remexo muito. Cara, era selva fechada. Eu vou ter aqui a parte florestal da Austrália, a parte leste. Aqui eu tenho floresta. Aqui eu tenho floresta. Porque aí eu tenho influência das correntes marítimas quentes. Ok? Show de bola? Então vamos lá. Vamos adiante que tem bastante coisa para ver ainda. E tem aquela lenda, né? Tem a famosa lenda, o mito, de que se tu for numa descarga, lá no vaso sanitário da tua casa, der a descarga, né, vai puxar lá o tal, vai começar a girar, se tu tá no hemisfério sul, então no hemisfério sul vai girar no sentido
anti-horário. No hemisfério norte, vai girar no sentido horário. A descarga ou a água da pia. Isso é lenda, isso é mito, não rola. Tem até, para quem gosta de Simpsons, né, tem aquele evento clássico. Olha só a água aqui, ó. Sentido anti-horário. Já está errado, porque é hemisfério norte, né? Hemisfério norte deveria ser sentido horário. Ele está em Springfield, nos Estados Unidos, e aí teria que ser aqui, ó, o sentido horário. Mas isso não acontece, porque essa influência do efeito de Coriolis vai se dar em grandes volumes de ar e em grandes volumes de água. Então, é numa corrente marítima, tu tem um turbilhão de água circulando no oceano, uma grande porção de ar atmosférico. Tem aqueles vídeos que mostram os caras lá na linha do Equador, com uma bacia, né, com uma bacia aí, ele vai para um lado da linha do Equador, no hemisfério norte, aí a água gira no sentido, ele coloca umas folhas, aí ele pega, vai para o hemisfério sul, dá 2 passos, está no hemisfério sul, atravessou a linha do Equador, aí a água vai girar no outro sentido. Cara, aquilo ali é truque, é tu inclinar um pouquinho a bacia para um lado ou para o outro, a água vai ter uma influência ali. Tá? Por quê? Porque o volume de água é mínimo. Pô, imagina comigo, pensa comigo, tá? E eu gosto dessa referência assim. Se a água do vaso, a água da bacia daquele cara do vídeo do YouTube sofre influência de Coriolis, como é que nós, com o nosso volume que é muito maior, tá? Do que a água do vaso sanitário, que a água da bacia daquele cara, como é que a gente não sofre efeito de Coriolis? Como é que a gente não é jogado para um lado ou para o outro se a gente está fazendo um movimento de caminhada? Estou caminhando em direção do sul para o norte, sei lá, aqui na minha cidade. Eu tenho que ser jogado para um lado, né? Porque o efeito de Coriolis vai gerar influência sobre mim. Quando é que tu caminha caindo para o lado, Chuchu? Quando tá bêbado, né, seu cachaceiro? Mas se não, não é pelo efeito de Coriolis. Então aquilo é mito, é lenda, não vai atrás, tá? E a última consequência, que a gente já tem aula aqui no Papo de Gel, que são os fusos horários. Fuso horário. Só que assim, até agora, as consequências que a gente estava falando da rotação eram consequências relacionadas com o quê? Relacionadas com processos naturais. Fusos horários é uma adaptação humana a essa característica, a esse movimento de rotação. Então, aquela coisa que a gente falou lá, só para tu lembrar, é de oeste para leste a rotação, fechou? Então, o que acontece? Para leste, a gente vai ter horas adiantadas, e aí tu tem que voltar ao movimento aparente do Sol, né? Se tu vai ver o Sol nascer a leste, então para leste as horas são adiantadas. E para oeste, horas atrasadas. Certinho? Atrasadas. Por quê? Porque ainda está de noite, o Sol está se pondo ao oeste. Mas isso aqui é a regra básica. E eu não vou explicar porque tem aula de fuso horário. Aliás, tem 2 aulas sobre fuso horário, que eu já falei isso aqui lá no início, tô me repetindo, tô ficando velho e gaga. Então, vai lá assistir, faz a tua obrigação também, tá bom? Bom, vamos fazer um exercício? Chuchu, eu separei aqui 5 exercícios, tá? Sobre essa temática do movimento de rotação, pra gente se deliciar. Primeiro é do Enem de 2014. Barbada, fácil, fácil. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, já está deitando na França. Por quê? Olha só, os Estados Unidos está aqui, meio-dia. Tá? Ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Certo? Então tá. Bastaria ir à França num minuto para assistir o pôr do sol. O Pequeno Príncipe. Vamos lá. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Bom, Chuchu, o achatamento de suas regiões polares, o movimento em torno do seu próprio eixo, eu posso chamar de rotação, que provoca a sucessão de dias e noites. Sim! Tá aqui, letra B. Tá? Isso aqui é uma consequência da rotação, a letra A. Né? A letra C, arredondamento da sua forma geométrica. Variação periódica da sua distância do Sol. Isso aqui é a Feli Perihélia, que tem a ver com a translação. Inclinação em relação ao seu plano da órbita. Não tem nada a ver com a questão de ser dia e noite. É rotation. E não se fala mais nisso. Questão 2. O UDESC, Santa Catarina. Olha aqui. Sobre o movimento de rotação. Pode-se afirmar que, primeiro, consiste na volta, tá bom? Que a Terra dá, e aqui Terra, por favor, né? Com letra maiúscula, dá em torno do seu próprio eixo, de si mesma.
Que bom que eles explicaram. E é realizado de oeste para leste, sentido do movimento de rotação. Beleza, é em torno do eixo imaginário, ok. É de oeste para leste, ok, primeira verdadeira. Tá? Então já tirei aqui a B, já tirei aqui a letra D. Tem duração de aproximadamente 24 horas, que é o dia civil, tá? É responsável pela incidência de luz solar por todo o Equador. Tá, porque a Terra está rotando, né? Tá rotando. Sol, carinha de sol. Perfeito. Ali, ó. Tá batendo radiação no Equador. Tá, beleza. A 2 é verdadeira também. 3. Tá? Então, essa aqui descartei. Ou é C ou é E. É responsável pela alternância entre sucessão de dias e noites. Não tem escapatória. Tá? Show de bola. Letra E. Pô, fácil, né? Até agora só barbadinha. Não tem uma difícil, será? Vamos ver. Imagine. É aquela música do John Lennon, né? Imagine the peoples. Rotação e translação são os movimentos da Terra. São vários, mas esses aqui são aqueles que nem eu falei lá no início, que eles têm um ciclo mais curto, a gente percebe melhor, tá? Dentre as consequências do movimento de rotação da Terra estão a sucessão de dias e noites, os fusos horários, a formação de correntes marinhas. Chuchu, tá? A formação de correntes marinhas, aqui dá para discutir. Vamos apagar essa aqui que não, né? A formação de correntes marítimas não tem nada a ver com isso aqui, tá? Verdadeira ali, 1 e 2, letra B. A formação de correntes marítimas tem a ver com uma outra dinâmica. Tem a ver com a lógica de diferença de salinidade, de densidade, né? De temperatura da água. São outros elementos que vão levar. Agora, a lógica de circulação das correntes marítimas, aí eu poderia considerar 3, mas aqui formação não. Então, letra B, apenas 1 e 2. De boas? Boaça? Até agora é melzinho na chupeta. URGS. Desgraça. 2014. Observe as cidades A e B. Tá. A, B. Polo Sul, Polo Norte, aqui eu tenho um círculo de iluminação, né? O círculo de iluminação é aquela linha, né, que a gente vai dizer que separa o lado que é dia do lado que é noite, e ele, claro, né, à medida que a Terra está rotando, o círculo de iluminação ele vai, né, ocupar ou passar por lugares diferentes. Então vamos lá. Observe a cidade A e B e suas posições geográficas em relação ao círculo de iluminação solar. Tá aqui, beleza? A partir da dinâmica do movimento de rotação da Terra. Ok. Considere as seguintes afirmativas sobre as cidades. 1. Os moradores da cidade B têm uma longa noite pela frente. Peraí, só um pouquinho. Peraí. Acompanha comigo. A Terra, olha aqui o movimento de rotação, ó. Olha aqui a flechinha aqui em cima, viu? No Polo Norte. Então ele vai ser aqui, oeste para leste. Show de bola. Agora, se eu tô em B, eu vou fazer isso, eu vou estar aqui, ó. Em 24 horas eu tô vindo para cá, ó. Né? Então, eu tenho uma longa noite pela frente? Não, eu tô aqui no final da minha madrugada, entendeu? Eu tô aqui, ó, daqui a algumas horas eu já vou estar aqui, ó. Mais algumas horas eu vou estar aqui, e daqui a pouco eu vou estar aqui e vai ser meio-dia. Então, não é que eu tenho uma longa noite pela frente, ao contrário. A minha noite está terminando. Já dormi, eu tô aqui, ó. Acordando, o alvorecer, a alvorada chegou. Então, nada a ver, essa primeira aqui é falsa. Um morador da cidade A, ao amanhecer, ele recém amanheceu aqui, ó. Ele está acordando agora. Prepara-se para as atividades do dia. Sim, né? Óbvio, se amanheceu, ele se prepara para as atividades do dia. Quando anoitece, ele se prepara para as atividades da noite. Essa questão eu lembro. Chuchu, eu já dava aula em pré-vestibular desde 2001. Mas enfim, eu lembro que quando caiu essa questão, assim, eu li isso aqui e eu pensei, isso aqui é pegadinha, só pode, é óbvio que ao amanhecer tu te prepara para as atividades do dia. O morador da cidade A, tá? Quando amanhece, ele se prepara porque vai acontecer de dia. Trabalhar, estudar, sei lá, e de noite ele se prepara porque ele vai fazer de noite. Né? Dormir ou coisas loucas, sei lá. Então, tipo, óbvio, 2, verdadeira. Os moradores da cidade A
têm os seus relógios adiantados em relação aos moradores da cidade B. Sim ou não? Pode ser a letra... E aí, vai ser a letra B ou vai ser a letra E, 2 e 3? Acompanha comigo aqui, ó. Chuchu, olha só. Olha onde é que esses caras estão. Eles estão no mesmo meridiano. Se eles estão no mesmo meridiano, a hora é a mesma. Sei lá, mesmo que para esse cara em A sejam 6 da manhã, para o cara que está em B também são 6 da manhã. Só que 6 da manhã em A, né? Isso aqui deve ser verão. Deve ser não, é verão para o hemisfério norte e é inverno para o hemisfério sul. Então esse cara tem o dia mais longo do ano, né? Os dias são mais longos que as noites. Então esse cara 6 da manhã já está com o sol raiando, tá de boas. Aqui, como é inverno no hemisfério sul, a gente tem as noites mais longas do ano. Então é 6 da manhã, mas não amanheceu, não alvoreceu o céu, sol, não alvoreceu o sol. Tá aqui. Então, tipo, tem o seu relógio adiantado? Não. Então a gente tem como resposta apenas a letra B. Legal essa, né? Apesar dessa 2 aqui ser muito, essa afirmação 2 aqui ser... Enfim. Vamos para a próxima. Próxima e derradeira. Eita pomba! Agora veio coisa. Olha aí, ó, Federal Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, extremos. Para facilitar a comunicação entre os diversos pontos do planeta, convencionou-se um sistema de fuso horários, tá? Baseados nos meridianos. Show! Considerando esses fuso horários mundiais, quando for 14 horas no dia 25 de dezembro de 2011, na cidade de Londres, tá? Na Inglaterra, será 11 horas na cidade de Vitória, no Brasil, e 23 horas em Tóquio, no Japão. Show de bola! Tá aqui, tá? Então aqui, ó, o Sol, se a gente for pensar na situação, né? O Sol vai ser meio-dia aqui assim, quase, né? Batendo aqui nesse meridiano mais ou menos, porque aqui já passou um pouquinho do meio-dia, são 14 horas em Londres, não é meio-dia ainda em Vitória, são 11 horas, em Tóquio já é quase outro dia. A diferença de horários entre, deixa eu pegar uma laranja, entre as cidades mencionadas está associada aos fusos horários, tá? Que foram definidos, entre outras razões, pelo, vamos ver, letra A, movimento de translação não. B, movimento de rotação da Terra, tá? Então, rotação aqui também. E na D, movimento de translação. Então, já tiramos aqui, ó, a letra A e tiramos a letra D. Ou é B ou é C. Vamos ver a B, movimento de rotação, tá. Que é executado no sentido... Malandrinha você, o FRN. No sentido leste-oeste? Não, chuchu. Letra C. Movimento de rotação da Terra que é executado no sentido oeste-leste. Aí sim. Aí tu veio. De modo que os lugares situados a leste têm horário adiantado em relação... Letra C. Só a gente conferir o que fala B aqui, ó. De sentido leste-oeste, já está errado. De modo que os lugares situados a oeste... tem horário adiantado, não. A oeste tem horário atrasado em relação aos lugares a leste. Letra C. Essa é boa. Olha para ela, cheia de coisa assim, ó. Vou ter que fazer conta de fuso horário. Não precisa, mas tem que estar ligado no detalhezinho. Safada! Chuchuzitos, terminamos. Espero que tenham curtido a aula. Nos encontramos aí numa próxima. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Dúvidas ou elogios, né? E coloca também o teu like ali, teu joinha pela madrugada. Chegou até aqui, faz isso. É o mínimo que eu espero de ti, seu cara de pau. Tá? Nos encontramos numa próxima aula. Dúvidas, coloca aí embaixo. Elogios, coloca aí embaixo. Reclamações, guarda pra ti. Não tô afim. Tô cansado de ouvir reclamação já. Um beijo nos teus olhos cintilantes e até a próxima aula.